Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos fazer aqui a nossa reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar da semana do dia 25 de junho ao dia 1 de julho, que é uma semana que tem ingresso, mas ela não é tão movimentada como a semana anterior, né? Nós tivemos na semana anterior fase nova, o ingresso do Sol no signo de Câncer. Agora tivemos o Saturno retrógrado também, agora não é tanto movimento, mas tem ingresso e os dias estão com volumes constantes, assim, né? Não tem tanto aquela oscilação entre os dias da semana. E antes de começar a falar sobre as influências da semana, se você está aqui no canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar, tá? Então, acompanhe os vídeos semanalmente, tem outros temas variados aqui da astrologia, não só reflexões para trânsitos ou os movimentos retrógrados, mas assuntos variados. Acompanhe aqui, tem algumas sugestões na descrição do vídeo, mas pode navegar aí no canal que vai encontrar muita coisa diferente. Tenho certeza que o que tem aqui você nunca viu em outros canais de astrologia aqui no YouTube. Então aproveite aí para aprender um pouquinho mais sobre astrologia, mas já se torne membro também. Se você gosta de estudar astrologia, principalmente porque na seção de membros tem um vídeo adicional toda semana e ali a gente fala de temas um pouco mais técnicos da astrologia. E você pode estudar astrologia moderna ou tradicional e ser membro que vai aprender da mesma forma, tá bom? E se quiser aprender astrologia para ser astrólogo, acesse a plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Lá você pode adquirir os cursos de formação ou cursos complementares. Nos cursos de formação a gente começa do zero, então não tem importância se você não conhecer nada sobre astrologia. Você pode comprar o curso e iniciar os seus estudos, tá bom? E se você quiser solicitar análise de mapa natal, de previsões, né? Tem também astrologia horária, pode acessar o meu site que é astrologiaclassica.com.br e no menu é a opção atendimentos, tá bom? Bom, vamos então falar dessa semaninha aqui. Dia 25 ao dia 1 de junho, né? 1 de julho, né? Nós já estamos passando aqui da metade do ano. 25 de junho, gente, que é domingo, vem com uma tendência calma. Nós vamos iniciar a semana com a lua no finalzinho do signo de Virgem. Antes dela sair de Virgem, ela vai chegar a 90 graus a Mercúrio, que está em Gêmeos. O Mercúrio é tanto regente de Gêmeos como é regente de Virgem também, né? Domicílio diurno e domicílio noturno. E aqui em Virgem ele tem a exaltação. Então essa quadratura é bastante amenizada pelo fato da Lua receber o Mercúrio, onde ele tem dupla dignidade essencial. O dia ele fica bastante prático, então domingo durante toda a manhã e ainda à tarde, né, o início da tarde, tem uma tendência muito prática, realizadora, é simples, ela é calma, ela é bem descomplicada, não tem nada de complexidade. Como o signo de Virgem é o signo da Terra, isso vai facilitando o fluir dos assuntos de uma maneira tranquila. Se você estiver em trânsito, né, em estradas, em ruas, vai perceber facilidade, né, para fluir. Se você estiver lidando com comunicação também. Agora, como a natureza do aspecto é desafiadora, mesmo encontrando pequenos empecilhos, a tendência a solucionar e a conseguir lidar com isso, ela fica um pouco maior por questão da recepção, tá bom? Agora, o Mercúrio está em Gêmeos, como o Mercúrio se movimenta mais lento que a Lua, ele dá o tom desse aspecto, e os Gêmeos ele é um signo do ar que facilita a troca e a interação. Só que a natureza do aspecto é desafiadora, então para conversas, reuniões importantes, definições de assuntos importantes, mantenham atenção, cuidado a detalhes, tal, né? E aí vai facilitando bem o domingo, né? Ele vai fluindo de uma forma mais tranquila. E quando for 19h57, a Lua ingressa em Libra, então desde esse momento ela vai ficar fora de curso. Quando a Lua ingressa em Libra, ela tem uma tendência bem interativa, né? Ela entra em signo do ar, Libra domicílio de Vênus, que é um benéfico, há uma suavidade aqui durante todo o domingo. Então vocês vão perceber que o domingo ele é simples de levar. Dia 26, que é segunda-feira, ele já tem uma tendência um pouquinho difícil assim para troca, comunicação e interação. Enquanto a Lua estiver em Libra, ela vai chegar a um aspecto de 90 graus ao Sol no signo de Câncer. Mas para o Sol, esse ponto aqui é uma debilidade, né, da queda, para a Lua é o domicílio. Isso faz com uma característica truncada, assim, né, para a realização dos assuntos. Então pode dar uma quebrada um pouco no ritmo do que você estiver realizando. E como o signo do ar, né, onde a Lua está, ele tem umidade, ele cria um pouquinho de dificuldade para depois se engajar.
O Sol também está no signo da água, então a gente tem umidade elevada. Isso faz com que a gente, assim, ao romper com os processos, ao sair da rotina, se atrapalhe um pouquinho para voltar, né? A dinâmica prejudica um pouquinho a realização dos assuntos, tá? Mantenha atenção para não ficar muito permeável às coisas do entorno, ou seja, se misturando muito, né, com sentimentos, emoções e coisas do dia a dia. Isso prejudica também uma realização mais direta dos assuntos, tá? Perde um pouco da objetividade. E 21 e 24 é o Mercúrio que ingressa no signo de Câncer. Falei para vocês que ia ter um ingresso nessa semana, então é do Mercúrio em Câncer. Ele deixa o domicílio dele, Gêmeos, onde ali ele estava com uma tendência bem colocada para comunicação, descomplicada, né, tal, que é o domicílio diurno dele. E em Câncer, o Mercúrio já tem uma tendência um pouco mais à profundidade, à análise, né? E apesar dele não ter muito poder, né, aqui no signo de Câncer, é só nesse pedacinho aqui que ele vai estar no próprio termo egípcio dele, esse começo não, a gente vai sentindo um pouco essa tendência com comunicação, trânsito, assuntos de maneira geral, com um pouquinho mais de complexidade. O trânsito de Mercúrio no signo de Câncer, ele é favorável para estudar assuntos mais complexos, os que dependem de análise mais profunda. Ele tem um perfil um pouco mais introspectivo, então diminui um pouco a tendência à fala, né? Para assuntos que dependam muito dessa colocação verbalizada, ele já não é muito adequado. Mas para tudo que dependa de profundidade, estudo, análise, pequenos detalhes, já é um pouco melhor. E como ele vai estar na casa da Lua, ele vai pegando um perfil um pouco mais emocional e menos racional, né? Lembra vocês que o Mercúrio é um signo neutro, ele não é nem benéfico e nem maléfico. E estando em Câncer, que é o signo da Lua, ele vai se moldando bastante a essa característica mais emocional. Pode ser interessante para a melhoria da criatividade, né? Para quem lida com o processo criativo, pode sentir um pouquinho mais de facilidade para abstrair, por exemplo. Agora, o 27 de junho, que é terça-feira, já vem com uma tendência mais vigorosa. Enquanto a Lua estiver aqui no signo de Libra, ela vai chegar a 60 graus a Vênus em Leão. E Vênus é regente aqui de Libra. Então, há uma tendência um pouco mais fácil para a troca, de maneira geral, e ela coloca mais a atenção no que a gente pode dizer voltado à estética dos ambientes, das pessoas, à harmonia de uma forma geral. Vênus em Leão tem um perfil mais apaixonado, mais vibrante, mais até exótico, por exemplo. Mas como o sextil cria essa recepção aqui para Vênus no ponto onde ela tem domicílio, isso vai suavizando um pouco. É interessante para o mundo feminino, por exemplo, porque a natureza do aspecto é harmoniosa, Vênus está enxergando seu domicílio, assuntos das artes, beleza, estética, da moda, por exemplo, eles podem ser bastante beneficiados. E se você lida com as atividades que dependem da estética, né, deixar as coisas agradáveis, bonitas, né, belas de uma maneira geral, pode sentir esse momento como um impulso um pouquinho maior, né? E os assuntos de moeda também, finanças de uma forma geral, né? Também melhora um pouquinho. Depois, 15 e 25 é o momento que a Lua vai chegar a esse mesmo aspecto, agora Marte. Bom, aqui já não tem a facilidade de receber Vênus no seu domicílio, mas o Marte ele está recebendo no ponto de debilidade aqui, que é o exílio dele, né? O signo de Libra. E como o Marte em Leão, ele tá num perfil um pouco mais bravo, impositivo, né? Ele tá com excesso de calor, com uma tendência abrasiva, né? Que queima, né? Que corrói, por exemplo. É bem fogo, né? Tanto o Marte tem a característica de ser quente e seco, como o Leão é quente e seco. Então aqui a gente tem um excesso de calor, mas a natureza do aspecto é harmoniosa, e aí a gente vai sentindo um pouco desse impulso para a realização das coisas, tá? Então aqui o que a gente vê é um impulso mais para ação, enquanto tivemos o aspecto com Vênus, ele era um impulso mais para estética, para interação, e aqui já não, né? Já é uma coisa um pouco mais para imposição, para colocar atividades, para ser assertivo, para colocar energia nas coisas, resolver, né? A 28, que é a quarta-feira, tem a Lua ingressando em Escorpião na madrugada, às 5h55, é o ponto de debilidade da Lua, tendência permeável, emocional, muito profunda, apegada, mantenha atenção para não exceder aí com o apego em relação às coisas, tá? Aqui não é um apego carinhoso, não, o apego de Lua em Escorpião, ele é um apego de domínio, né? Porque o Escorpião é domicílio de Marte, então geralmente é quando a gente se vincula às coisas com tanta profundidade que isso pode deixar com um clima um pouquinho passional.
Logo que a Lua ingressar em Escorpião, ela vai chegar a 120 graus a Mercúrio, né? Que ingressou aqui no signo de Câncer. A natureza do aspecto é harmoniosa, a gente tem uma recepção para a Lua no domicílio dela, só que aqui a gente tem um perfil totalmente emocional, aliás, toda quarta-feira, vocês vão perceber, né? Ela é bem emocional, muito complexa e assuntos muito práticos, eles podem se enrolar, então mantenha atenção. O melhor desse momento é para processo criativo, abstração, coisas que dependam da interpretação, por exemplo, e não é muito habilidoso para a troca verbal, né? Não é muito, tá? Depois a Lua vai chegar a esse mesmo aspecto agora com o Sol, aqui no signo de Câncer, e mantém uma tendência muito emocional, mas só que, olha, com Mercúrio é às 12h32 e com o Sol é às 18h49, então todo esse período da tarde inteirinha tem um perfil muito emocional, tendência complexa. O melhor da quarta-feira, para a quarta-feira inteira, é o processo criativo, abstração, interpretação e profundidade no que você estiver lidando. Ela não tem um perfil prático e realizador, por isso, para aplicar mudança, mantenha atenção, porque mudar o que você está fazendo pode gerar uma série de complexidades, né? Não tem praticidade, ela não é simples, né? Ao contrário, ela é bem complexa, cheia de pequenos detalhes, cheia de envolvimento com as coisas do entorno, né? Se você já tem uma tendência emocional, vai perceber bastante isso durante esse dia. 19h06, a Lua vai chegar a 120 graus a Saturno, esse aspecto aqui. Depois, eu vou abrir aqui, ela vai chegar a uma oposição a Júpiter. Então, gente, olha só, forma um grande trígono, forma uma pipa, né? Que é um padrão de aspecto da astrologia moderna. Na tradicional a gente não usa esses padrões. E aí depois 22h42 é o Sol quem vai chegar a trígono a Saturno. Então toda quarta tem essa tendência água, né? Esse perfil da água, úmido, frio, muito elevado, e a quarta-feira ela fica enroscada, enrolada, tá? Por isso que não é legal para assuntos que tenham muita linearidade, vai sentindo dificuldade em cumprir com os passos das coisas. E o melhor mesmo, gente, é aplicar estudos mais profundos, questões que dependem de estudos, de análise um pouquinho mais profunda. Procura não exceder, não mudar muito de direção. A Lua vai chegar a uma oposição à noite, ó, com Júpiter, e não é muito fácil empregar as mudanças de uma maneira muito simples, né? Ou seja, a quarta-feira é água pura aqui, né, gente? É um mar total aqui. Apesar da natureza dos aspectos ser harmoniosa, eu não recomendo muito para início de atividades assim de nível muito racional, né? Ela não tem muito esse perfil. Agora, o dia 29 de junho, que é quinta-feira, tem uma tendência firme, gente, mas só, olha, às 18h32 que nós vamos ter um aspecto perfeito, que agora é da Lua no signo de Escorpião com Vênus em Leão. E Vênus está bastante apaixonada em Leão, só que essa quadratura ela gera uma recepção por debilidade para Vênus, né? Vênus tem o exílio aqui no signo de Escorpião. E o clima fica muito esquentado. Para os assuntos de nível afetivo, né, de nível romântico, é bastante prejudicial, porque ele tende a ser mais enciumado, apegado, dominador. E no nível financeiro também ele é bastante inadequado, né? Para investimentos e tudo mais, pode levar a dificuldade de se encontrar prosperidade, certo? Bom, e atentos para não exceder com a sensualidade aí também, né? Agora o dia 30, sexta-feira, né, que vai ter uma tendência mais subjetiva também, gente, porque a Lua ainda em Escorpião chega agora a 90 graus a Marte. Agora é o contrário, né? A Lua facilita a vida de Marte, aqui é o ponto do domicílio de Marte, no domicílio noturno de Marte. Porém, gente, ela é bem esquentada, ela é um pouco tensa, porque a natureza do aspecto é desafiadora e, como eu falei para vocês, Marte em Leão tá com um perfil muito abrasivo, muito assim, do fogo mesmo, queimando, né? Com essa tendência a queimar muito, né? Inflamar as coisas, né? Tem total ligação com fogo, fogueiras, incêndios e tudo mais, explosões, por exemplo, né? E a natureza desafiadora da quadratura vai levando esse climão para o dia, né? Então, olha, é 1h05 na madrugada, quando a gente acordar ainda vai ter um pouquinho dessa tendência. E para os assuntos de troca, interação com as pessoas, é bastante desafiador, porque ele tende a ser esquentado, dominador, impositivo, e aí leva a algumas dificuldades mesmo, né? Enfim, é um momento um pouco tenso do dia, o clima fica mais tenso. 3h23 na madrugada é Mercúrio quem chega a 120 graus a Saturno. Saturno retrógrado em Peixes e o Mercúrio em Câncer.
Os dois estão fracos, né? A gente não tem grandes poderes para os dois, o trígono acaba sendo de bem menos impacto, né? Mas como os dois planetas têm a ver com a relação de estudos, o momento pode ser interessante para estudar. Se você gosta de estudar durante a madrugada, vai sentindo facilidade aqui com os temas, né? O processo criativo também se beneficia dessa característica, né? Mas os dois planetas estão bem fracos por signo. E às 11h59 a Lua ingressa no signo de Sagitário. Então nós vamos ter durante a manhã a Lua fora de curso. Para início não é muito interessante. Assim que a Lua ingressa no signo de Sagitário, ela vai ter calor, ela vai entrar num território um pouco mais quente. E o calor sempre anima, né? Gera movimento, gera um pouco mais de expansividade, tem uma tendência mais yang, né? Então vocês vão sentindo da tarde, né, em diante aqui na sexta-feira, um pouco mais de energia, vibração, motivação. E o sábado, dia 1 de julho, a gente tem a Lua em Sagitário em quadratura a Saturno. Bom, e esse aspecto ele gera um pouquinho de confusão, né? Uma quadratura de signos mutáveis, o Saturno está retrógrado em Peixes. Não é muito legal para iniciar atividades com essa característica, ela é mais confusa, ela prejudica a direção, né? Pode promover algumas mudanças inesperadas, assim, coisas que fogem, né, ao plano de maneira geral, prejudica bem. Depois, às 2h06, o Mercúrio vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol, esse aspecto aqui. Nem Mercúrio nem o Sol estão muito fortes, mas às 2h06, talvez algumas pessoas percebam, né? Sintam isso, outras vão estar dormindo. Um perfil que é mais analítico, ele é até um pouco enroscado, eu diria um pouquinho cismado com as coisas, né? Mas ele tem uma tendência bem introspectiva, não favorece grande expansividade, energia e grande movimento, né? Até para a comunicação ele não é muito favorável, gente, porque o Mercúrio em Câncer ele não tem muita habilidade com as palavras, né? Ele é mais da observação. Então esse momento ele pode até ter benefícios para estudar as coisas, né? Vamos dizer. 4h10, o Mercúrio vai chegar a 60 graus ao Júpiter, que está no signo de Touro, né? Esse aspecto aqui que já aparece, para Júpiter é bem interessante. Aqui em Câncer ele tem a exaltação, pode ser um momento do dia que é bem ali no meio da madrugada, com uma tendência um pouquinho mais abundante. A natureza do aspecto é leve, né? Como Júpiter ele é um planeta benéfico, ele cria uma certa facilidade. Mercúrio e Júpiter são astros relacionados a meios de transportes também, pode ter assuntos relativos a esses temas, né, de alguma maneira. Mas o aspecto ele ainda é leve, né? Vai facilitar mais a vida de Júpiter, até com sentido de abundância, pode ser um pouquinho melhor. 7h26 é o Sol quem vai chegar a esse aspecto, a Júpiter, né? Bom, e aí o Júpiter, como tem exaltação aqui no signo de Câncer, ele se beneficia novamente. Então, o sábado ele tem um favorecimento para Júpiter, né? Só é um astro que tem a representação do sucesso, mas quem se beneficia bem aqui é Júpiter, por enxergar aqui a sua exaltação. O sentido de generosidade, entrega, senso de justiça também, eles se ampliam, melhora um pouco o sentido das esperanças também, né? E ele vai por um campo um pouquinho mais abundante, mas ele tem uma tendência mais à manutenção, ele não tem uma tendência muito interessante para alto risco, tá? E é assim que a gente finaliza essa semana. Então vocês perceberam que a gente não tem assim nem um dia sem aspectos, né? A gente não tem aquela oscilação de ter um dia com um único aspecto e um dia com 5 ou 6, né? Eles estão mais ou menos equilibrados. Tem ingresso de Mercúrio no signo de Câncer e alguns bons aspectos, né? Esse aspecto que é leve, né? Do Sol em Câncer com Júpiter em Touro favorece bastante a Júpiter, né? A gente tem essa dinâmica favorecendo mais a Júpiter aí durante o sábado, que é bom para o sentido de abundância, de esperança, de acolhimento, de proteção também, né? Tem esse perfil, certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever também, torne-se membro. Uma ótima semana para todos, até a semana que vem, então, até mais.